Olá, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para mais um DNA Cast, recebendo hoje uma amiga nossa de longa data, Flávia, aqui da nossa região, que agora mora em Santa Maria, tem lá o seu espaço e tem a sua escola de treinadores. Flávia, gostaria que você se apresentasse para nós, depois a Júlia fala também. Com certeza. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês, voltar para as raízes, na verdade. Eu sou de Iraceminha, sou do oeste do estado de Santa Catarina, me formei aqui em São Miguel do Oeste. E como o Ander falou, eu tenho um espaço em Santa Maria, o espaço tem 7 anos e hoje a gente está nesse último ano trabalhando muito para trazer a escola de treinadores, que é um centro que é uma escola de formação para professores, para estagiários, tanto da educação física quanto da fisioterapia. Eu acabei o doutorado tem mais ou menos 1 ano e meio e nessa proposta de tentar devolver um pouquinho do mundo acadêmico para a prática da educação física, a gente vem nessa luta, nessa briga, para trazer um pouquinho mais de qualidade para a nossa área. Perfeito. Júlia, dá teu bom dia, Júlia. Bom dia! Olá! Para quem não sabe, eu e a Flávia nos formamos, né, juntas. Nós éramos da turminha do Wii. E eu acompanho, na verdade, a carreira dela desde a formação. A gente acabou se separando de estado, enfim, porque ela seguiu os estudos, eu fui para outra área. Mas é muito interessante o caminho que ela seguiu, o caminho que eu segui, a gente acabou meio que se encontrando de alguma forma numa mesma vontade, né? Então, hoje, olhando para a tua história, ali, olhando para o teu caminho, assim, que dificuldades que você teve, até como uma visão empreendedora do ramo da educação física, assim, quais foram as dificuldades que tu encontrou nessa estrada de construir estudo, construir estúdio, construir espaço, metodologia, nesses 14 anos praticamente formada, né? 14 anos. Eu acho que a maior dificuldade, ou a primeira dificuldade, a primeira barreira, é sair de uma cidade de interior, que é a nossa, né, querendo ou não, e ir para uma cidade maior, para uma universidade pública, sem tu estar dentro da universidade pública enquanto graduação. Então, é uma barreira muito grande. Então, eu tive muita sorte porque eu cruzei com um professor que simplesmente disse, olha, a universidade é pública e ela está aberta. Você pode, tu tens acesso, todo mundo tem acesso. Então, eu tive muita sorte de cruzar com esse professor e ele abriu as portas. Então, essa foi, eu acho que a primeira barreira, assim, enquanto estudante. Depois perceber que o nível de ensino que a gente tem aqui é muito bom. E a gente acha que não, né? A gente acha que a universidade pública é uma universidade acima da média. E não, a universidade que eu saí é tão boa quanto, ou às vezes muito melhor, na entrega. Então, eu tinha essa visão de que, poxa, eu vou para uma universidade pública e talvez lá eu vou ser muito pior do que eu era. E não é assim. E enquanto empreendedora, eu acho que eu posso falar enquanto mulher, a gente encontra muita barreira. Eu tive que ter muito canetaço. Desde alugar a sala onde eu tenho hoje, eu tive que passar por um canetaço de um homem. E parece que a gente é vista como alguém que é boa, mas não tão boa como poderia ser. Tu é boa, mas tu é uma mulher ainda, né? Então, peraí, que você precisa de um aval. Vamos dizer isso, assim. E eu acho que o maior desafio foi esse. E eu, Flávia, ainda venho numa busca de construção interna muito grande, de questão de olhar para a trajetória e perceber o quanto a gente merece colher o que a gente plantou há 14 anos atrás. Uma coisa que tu falou aqui agora em sorte, né? Na realidade, sorte é construção de sucesso, né? Não é só a sua sorte que aconteceu. De repente, toda a tua carreira anterior a encontrar esse profissional que te abriu as portas, né? Veio de uma construção, né? Teve que trabalhar muito tempo. A coragem que tu teve de sair daqui e buscar fora daqui um conhecimento, que a gente sabe que tem, na nossa área são várias linhas de trabalho, né? A gente tem muito o que fazer, na realidade, e uma das linhas é essa questão de pesquisa, né? Trabalhar fora, aí, doutorado, mestrado, enfim, sair das nossas raízes e uma construção que tu fez, né? Eu lembro de ti lá em 2012, 2011, quando tu trabalhava numa academia ainda, né? Tu era instrutora, e eu acompanhava, eu era um acadêmico, e a gente já tinha esse viés diferente. E um ponto que tu tocou agora, que eu sou muito defensor, é a questão da mulher mesmo, da independência da mulher. Eu tenho uma sócia que também tem as suas dificuldades enquanto barreiras,
que a sociedade impõe, né? Que a sociedade vem culturalmente falando disso pra gente, que a mulher tem que ter do lado lá um homem para dar o aval, alguém para escorar, para defender, e não é mais assim, né? A gente percebe no dia a dia, no trato, que isso tem mudado, mas não é assim, passos lentos. Então, acho que o empoderamento feminino cada vez tem que ser maior, e é bom que tenhamos 2 mulheres aqui que estão nesse caminho do empoderamento para mostrar que é possível, né? Tu abriu teu espaço, eu acompanho lá online também, né? Tu abrindo, tu trabalhando, e eu vejo assim o quanto isso fez tu crescer também, né? Que dentro de uma linha de trabalho de pesquisa, tu conseguiu agregar aquilo que era estudo, aliado a alguma coisa que entrega, né? Que vai a parte de realmente fomentar a nossa profissão para outros lados, outros viés, né? Que eu acho que é bacana pra caramba. E dentro da nossa área, o que eu percebo nessa parte feminina é que a gente sofre ainda muito preconceito, né? Eu fui professora de sala de musculação, eu fui professora de ginástica. A sensação que a gente tem é que as pessoas olham pra gente e olham assim, tipo, eu sou pequenininha, né? Então as pessoas, elas olham pra ti e falam assim, cara, tu não entende nada do que você tá falando. Tipo, tudo que tu estuda, assim, tu pode passar a lista de tudo, exatamente todos os estudos que você tem comprovando, mostrando por A mais B, que eles vão olhar para você assim, cara, você não entende do que você fala. Você é mulher, você não é... não, você não serve como professor de musculação, ou enfim, você não tem capacidade para instruir alguém. Porque você talvez não tenha um shape que demonstre, porque talvez você não... Simplesmente por ser feminina dentro de uma sala. E eu passei por muito preconceito dentro de sala quando eu caí, porque eu tive que ir provando para as pessoas que eu sabia do que eu estava fazendo. E arrumei muita encrenca, arrumei muita briga, porque eu sou meio, né, eu sou explosiva, assim, revoltada. Coisa porque, boa. assim, ó, eu não aceitava aquilo. Eu não aceito até hoje que as pessoas olhem para uma mulher na educação física e falem que ela não é competente. Bom, tu sabe das minhas ideologias a respeito da nossa área, enfim. Eu acho que a nossa área, a educação física, ela é uma área extremamente importante para as pessoas, e a gente vai falar disso depois também. E nós temos que valorizar, nós como profissionais precisamos valorizar isso. Então, assim, eu tenho dentro de mim, como a gente comentou esses dias, assim, parece que é uma utopia de mostrar, uma gana de mostrar para as pessoas o quanto a nossa área é importante. E eu preciso, parece que, provar diariamente isso. E essa questão de provar, eu acho que ela se torna meio... A gente faz essa prova, mas não deveríamos, né? Porque a capacidade que a gente tem de estar aqui falando com pessoas, levando saúde, que tu comentou agora, né? O quanto que a gente trabalha com a prevenção e, claro, depois, posteriormente, né, com a recuperação, mostra o quão capazes nós somos dentro da nossa área. E aí eu lembro de novo de vocês, né? Tipo, as pessoas falam de estudar e de entender a nossa área, entender sobre saúde, e eu te vejo dia e noite estudando, entregando conhecimento. A gente já falou no outro podcast, eu era teu estagiário, né? Eu fui teu estagiário, eu aprendi muito dentro da nossa área contigo, e aí depois agora a gente trabalha junto, aliado, levando isso para outras pessoas, né? E daí tipo, tem todo aqueles viés de conhecimento que, quanto tempo tu teve de estudo, quanto tempo... Não é do dia para a noite, é uma construção de longo prazo. E as pessoas, eu vi ontem estava vendo um podcast falando assim, sobre imediatismo, né? Que as pessoas querem tudo automático. TikTok? Exatamente isso. A pessoa quer acordar e ter lá 1 milhão de seguidores, mas não quer construir. Exato. Na verdade, o que eu penso quando eu fui para a área da pesquisa, que tu fez essa analogia, no começo foi um pouco confuso para mim, porque eu sempre fui da prática, eu era atleta, então a primeira visão que eu tive da educação física foi essa, mas depois eu sabia que a minha entrega ia ser outra. Quando eu entrei na educação física, eu entrei para a prevenção de doenças não transmissíveis, e a Ju sabe um pouquinho disso, que foi a história do falecimento do meu pai. E aí, quando eu entrei na pesquisa, eu disse, cara, é isso, eu preciso pegar a ciência. Eu não sou uma cientista, eu não tenho esse sangue, sabe? Mas eu posso sim, e todos nós podemos, e deveríamos, na verdade, pegar essa ciência que é feita por pessoas que são cientistas e trazer para dentro da nossa área. Porque é aí que se constrói, né? E quando a gente pensa na educação física, se você for olhar para todas as pequenas áreas que tem da saúde, enfermagem, medicina, TO, físio, nós somos os únicos que trabalhamos com saúde.
Se você for analisar, a gente pode trazer saúde. Medicina trata de doença. A prevenção é com a gente. Então, por que não pegar essa parte da ciência que é tão forte e é uma fonte pura de conhecimento e trazer para dentro da educação física? Talvez porque a gente não consegue fazer essa proximidade ainda e acha que é um mundo distante do nosso. E não é. Não é. Essa questão da pesquisa, eu também trabalhei com pesquisa, né? Trabalhei com os públicos bem gerais. Quando eu comecei a faculdade, ainda não tinha definido o que eu queria trabalhar e fui para a área de pesquisa também. Aí trabalhamos com o público geral, de cidades pequenas mesmo, cidades menores que a nossa, e tu vê a dificuldade muitas vezes de fazer com que a pessoa entenda que aquilo que nós estamos fazendo é prevenção. Que aquilo tipo, tu não precisa estar doente para buscar ajuda, tu tem que prevenir isso. Tu sabe que quanto mais ativo tu for, mais tu vai conseguir manter tua saúde, vai aumentar a expectativa de vida, melhor tu vai ter o teu dia a dia. Mas como é difícil tu mudar uma cultura das pessoas de entenderem que isso é importante. Ali pós-pandemia, que a gente entrou, faz pouco tempo que a gente está saindo da pandemia, a quantidade de pessoas, o boom que teve das pessoas buscarem o exercício físico, a atividade física, porque entenderam que era necessário, mas para entender tiveram que tomar um baita num susto, né, um tapa, muitas pessoas, né, perdemos aí entes familiares, amigos, enfim, por conta do sedentarismo, que daí tu vem com aquilo que tu falou agora, né, a gente está aqui para ajudar na prevenção, a gente trabalha com a questão da saúde anterior a qualquer doença, né, e como é que tu faz para as pessoas do mundo normal entenderem isso? É com entrega. É entrega. Na verdade, não tem. A nossa área ainda é, mas eu acho que talvez muito menos do que há 14 anos atrás, voltada para a estética, né? Eu acho que as pessoas já entenderam que, sim, a estética ela é importante. Dentro do estúdio, a minha construção é muito séria. E eu não me importo nem um pouco de perder clientes quando eles não entendem a proposta. Pessoas que querem o tal do shape, né? A professora tem que ser sarada, o professor tem que ser sarado. Aqui vai fazer isso e é a longo prazo, elas não ficam com a gente. E eu hoje, 7 anos, eu não tenho mais essa luta incessante do tipo, você tem que entender. Não, você não tem que entender. É o seu momento. Mas a nossa entrega é outra coisa. A gente quer pessoas que entendem que o que a gente faz é voltado para a saúde, é voltado para a prevenção, é voltado para a qualidade de vida, que a gente quer que essas pessoas se movimentem bem daqui 10, 15, 20, 30 anos, mas que em consequência desse movimento constante, elas vão ter o corpo que elas querem. Porque não adianta o nosso corpo, ele é um metabolismo. Não adianta você treinar lindamente, colocar toda a carga do mundo, fazer 7 treinos por semana, jejum intermitente de manhã, treinar força de tarde, se tu não come bem, se tu não dorme bem, se tu não tá bem, se a cabeça não tá bem. Não adianta. Então, os nossos alunos lá da Stronger, os nossos clientes, as pessoas com quem a gente convive, são pessoas que já entenderam isso. E a nossa missão enquanto Be Stronger, enquanto escola de treinadores, é plantar essa semente que a Ju falou. É de levar a educação física como fonte de saúde para as pessoas. E dizer, sim, tu pode ter performance, a performance que tu quiser. No entanto, ela tem que ser sustentável a longo prazo, senão tu não vai conseguir. É dentro das tuas condições, não dentro da condição do cara que você admira, de repente, né? Essa parte do a gente alertar as pessoas a respeito de saúde, eu fui buscar alguns dados que me impressionaram um pouco. Aqui no Brasil, cerca de metade por cento da nossa população brasileira é sedentária. Então, é um número gigantesco para o nosso país. E eu fiquei assustada com outro dado, né? Porque o sedentarismo, obesidade e sobrepeso, eles andam juntos, né? E não é só a obesidade, né? Em 2030, estima-se que cerca de 30% da nossa população brasileira vai estar com graus de obesidade. 30% da população do Brasil estará num quadro de obesidade. Essa é a nossa projeção. E aí você fica olhando para esses números, né? A gente que quer trabalhar com isso, a gente que trabalha com saúde, a gente que trabalha com prevenção e principalmente com educação para as pessoas, né? Que eu acho que esse é o ponto, a gente educar as pessoas sobre a importância que o exercício tem na nossa vida. Nós somos o que somos por causa do movimento, né? Nós somos
o jeito que a gente é, o nosso corpo, ele é como é por causa do movimento. Não teríamos tantos músculos, nem tantas articulações, não teríamos um cérebro do jeito que é, se não fosse por causa do movimento. E eu percebo que as pessoas hoje, por causa do imediatismo, elas desistem muito cedo. A gente sabe que construir uma rotina de movimento, ela não é assim tão simples dentro do dia a dia que a gente tem hoje, né? É todo mundo corrido, é todo mundo com horário apertado. Mas se você não vai começando isso, se você não vai retomando isso, porque quando a gente é criança a gente faz. Quando é adolescente, agora nem tanto. Na nossa época de adolescente, a gente era muito ativa, a gente se movimentava bastante. Não é o que a gente encontra na realidade de hoje. Mas se você vai perdendo esse hábito, essa naturalidade do movimento. O nosso movimento, ele é natural, é nosso. Então, o que acontece com a gente agora é que a gente vai perdendo essa capacidade de se movimentar de forma natural. E aí é que começam a surgir as nossas dores, as nossas doenças. Se as pessoas não têm essa noção de que é com o tempo que isso acontece, então, quanto mais tempo eu passo sedentário, quanto mais tempo eu passo ativo, eu vou colher os frutos do sedentarismo e eu vou colher os frutos da atividade física, né, do que o movimento me traz. Hoje, pensando em sedentarismo, pensando em obesidade, que é um público que nós do DNA trabalhamos muito, a gente vê o que colhe-se no sedentarismo, que é uma coisa que a gente troca muita ideia, assim, quais as restrições, quais as dores que traz o sedentarismo, quais as doenças que traz o sedentarismo. E isso é uma área que você entende muito, né, dessa parte metabólica. Essa parte foi a que eu trabalhei no mestrado, na verdade, né? Então, mas, Ju, eu acho que tem um ponto que as pessoas talvez não se deram conta ainda. Se tu for analisar desses teus dados que tu trouxe, as pessoas vão dizer, mas eu sou saudável apesar de tomar remédio para pressão arterial. Apesar de tomar um remedinho para perder peso, apesar de tomar um remedinho para o colesterol, você não é saudável, amigo. Você está com um quadro de doença instaurada controlado. É diferente de estar saudável. E é isso que não dá na cabeça das pessoas. Primeira parte é isso. A segunda parte, que eu fui obesa, né? Vocês me conhecem, vocês já sabem disso. Eu pesei 25 quilos a mais. E sabe qual era a cabeça da obesa? Eu falo de um lugar onde eu estive. Eu preciso fazer grandes mudanças. Quando a Ju fala de rotina, ela está falando exatamente disso. Não tem a ver com um tiro de 100 metros. Se tu for pensar e fazer uma analogia muito simples, para a pessoa que está aí nos escutando, não tem a ver com você sair hoje e fazer uma corrida de 100 metros. Saúde tem a ver com maratona. Tem a ver com correr devagar, mas correr muito é a longo prazo. Então, assim, as pessoas acham que, para mudar meu estilo de vida, todo dia eu tenho que acordar, dormir 8 horas, acordar super bem e meditar. Eu tenho que treinar 1h30, só comer verde e pegar a luz do sol. Cara, não dá tempo. Eu trabalho 12 a 16 horas no dia. Tu acha que todo dia eu tenho tempo para tomar sol? Não tenho. Tu acha que todo dia eu tenho tempo para meditar? Não tenho. Tu acha que eu tenho 1 hora para treinar? Não tenho. Mas essa rotina tá tão instaurada que se sobra 30 minutos para treinar, é nesses 30 minutos que eu tô treinando. Tu não arruma desculpa. Porque tu não quer um tiro de 100 metros. Tu entendeu que a tua construção diária vai te levar à saúde. Eu perdi 25 quilos depois de ter tomado um remedinho para perder peso. Então eu tive um rebote muito grande. E hoje eu digo com toda a propriedade do mundo, não tem a ver com nenhuma pílula mágica, não tem a ver com método, não tem a ver com dieta de X, de Y, de Z, tem a ver com comida de verdade, que é arroz, que é feijão na quantidade certa. Salada, uma carninha, que é barato. E isso que as pessoas têm que entender, não tem a ver com a castanha que custa R$200 o quilo, tem a ver com o arroz, exato, o sal do Himalaia colhido por monges cegos, não tem a ver com isso. E é aí que as pessoas se enganam, porque a gente busca o TikTok, a gente busca o imediato. Quando as pessoas tirarem esse véu e entender que depende da construção dela dia após dia. Hoje é abrir mão de tomar 10 cervejas e tomar 5. É isso, de abrir mão de comer um X inteiro e comer meio.
abrir mão de não treinar para fazer uma caminhada. Porque a gente ainda tem a utopia que a única coisa que funciona é se eu colocar 200 quilos numa barra. Não vai funcionar. Não, é que isso... Funciona! É que instauraram em nós exato, isso, né? exato. É histórico, veio na Parece cultura. que veio de fora impondo que deveria ser Exato. assim. E não é assim. É o que eu falo, se a gente for olhar para a nossa população de maneira geral, se tu pegar, sei lá, 99% das pessoas não tem aquele corpo que o pessoal vende, que tem que ter Tá quando na praia, treina. ó, corpinho de praia. Aquele corpo de revista, sei lá, tem 0,1% da população que tem aquilo lá. E natural, né, Ju? Natural. Não. E olha. Sem uma cirurgia, sem uma coisinha ali. Olhar, naturalzinho. se a gente assim. olhar para a nossa população, pega aqui o Oeste, que é uma coisa que eu e o André estávamos comentando. O nosso Oeste, ele tem uma pegada de comer muito, porque nós somos descendentes de alemães e italianos. Então, assim, é aquela coisa Massa, sempre cheia, sim. massa, pão. E tem a cultura emocional Emocional, da comida. exato. Então, tem assim, o vinculado. nosso corpo, naturalmente, é um corpo um pouquinho mais cheinho, não é um corpo sequinho. Mas não quer dizer que esse corpo esteja errado. Então, a gente entende que a nossa cultura local, ela influencia na nossa forma também, a nossa forma de interagir com a alimentação e com o exercício. A questão também que eu vejo ali é assim, esse corpinho que tu falou, é aquele corpinho que vem na revista, né? Exato. Aí as pessoas vão muito nisso daí. Uma outra coisa que vocês duas falaram agora há pouco é da questão de constância, da questão de hábito, né? Da pessoa entender que é um processo. A gente tem muitos dos nossos alunos, né? Muitos dos nossos clientes que chegam lá conosco para um atendimento buscando aquele corpinho da revista. Eu quero emagrecer X porque tal, beleza. Começou o processo. E isso que a gente faz, essas falas, as nossas lives, o nosso bate-papo com o cliente mesmo, com o aluno, de fazer ele entender que não é isso. De fazer, claro, com a compreensão que ele veio com a cultura instalada de que realmente tem que se matar treinando, tem que restringir comida para emagrecer, para chegar naquele corpinho, né? Daí a gente começa a fazer, não é assim, é devagar, é mostrando a realidade. Ontem eu estava com uma das nutris que eu conheço, num evento, e disse, tá tomando um chopp, né? Ela, sim. Daí, como é que é os teus clientes quando tomam chopp? Eles olham e falam, nossa, Nutri, eu tomo um chopp. E ela disse assim, eu sou um ser humano. Uhum. Não é restringindo tudo, cortando tudo que eu resolvo. Exato. Não é matando, nem falou, treinar 7 vezes por semana que eu resolvo. Claro que é bom, é bacana se tu conseguir montar uma rotina saudável, né, constante de treino, sem que tu se quebre, sem que seja com dor direto. Mas tu tem que lembrar que tu é um ser humano. Tu vai comer um docinho, tu vai comer diferente. Uma vez que tu fuja assim, uma dieta, não vai mudar a tua vida inteira. Agora, o que tu não pode é colocar a desculpa ou a culpa, a responsabilidade nisso. Eu não emagreci porque eu comi um X a nossa semana. Eu tomei um chopp. Né? É verdade, eu tomei um chopp, foi isso que impediu o meu resultado. Mas, Ander, tem uma coisa que eu sempre falo, assim. A pessoa vem querendo o corpo X, né? E, às vezes, o corpo X que ela idealizou, ele vem de uma pessoa que tem uma determinação Y. Só que eu não tô afim de fazer o Y. Eu sempre digo assim, poxa, agora é verão, começa a aparecer o corpo de quem treinou o inverno inteiro. Tu entendeu? E daí eu sempre falo, todas as vezes que eu acordava às 4:30 da manhã, 5 horas pra correr, todo mundo me chamava de louca. Flávia, mas agora eu quero chegar no corpo. Eu falei, cara, não vai chegar em 2 meses. Sabe aquela construção que todo mundo dizia que tu era doida treinando no inverno, no frio, lá? Tá no aí, outro ó. Verão, no outro verão. Por quê? 3, Porque não é um anos atrás. corpo de verão. Não é um corpo de verão, é um corpo. É um corpo, exato. entende? E se tu... eu sou uma pessoa que adoro pizza. Eu adoro chocolate. Eu não bebo, mas eu adoro comida. E eu como. Obviamente que hoje, em função de gatilhos muito menores, a quantidade é muito menor. Só que as pessoas me veem comendo e dizem... mas tu come. É claro que come. Óbvio que come. Só não come quem vocês não veem que come, porque não postam. E essa é a diferença. E assim, aí aqueles corpos lá que a gente tava falando antes, não é dessa comidinha saudável. Né? Tipo, ele tem aquela questão toda de desbloqueios mentais e restrições. O que não vende, né? O que não vende. O que tu faz além? Aí não coloca lá todos os procedimentos estéticos que tu vai por semana para poder ter um corpinho desenhado lá, para poder vender um produto. Que não é o que a gente faz. A Júlia falou no comecinho aqui da nossa conversa, né? A gente tem uns corpos normais.
a gente trabalha, a gente estuda, no caso aqui a princesa é mãe de família, tem que dar atenção pro filho dela, tem um esposo, né? Tem toda aquela questão. A gente tem uma rotina de seres humanos normais. Exato. Né? E a gente tem que entender que é assim que funciona. E dá pra ter um corpo legal, porque olha pra gente. Olha o quarentão aqui, olha a pele boa. Lindo! E a gente tá aí, até porque tem uma desculpa muito legal, assim. E, inclusive, saiu um artigo na Science refutando isso, que é muito bacana. Depois dos 30, o metabolismo diminui. Sabe o que eles mostraram longitudinalmente? Que o metabolismo começa a reduzir aos 60. Então a gente tem mais 30 para arrumar desculpa, entendeu? É o dobro do tempo. Exato. Mas a gente adora achar o culpado, né? O marido porque não me ajuda, ou a mulher que não me ajuda, eu porque não tenho tempo, né? Porque a gente acha que precisa de 3 horas para treinar meia. Exato. Cara, larga o telefone. Eu sempre digo para quem me diz, eu não tenho tempo. Eu falei, então passa um dia comigo. Passa um dia comigo, vamos ver se eu não arrumo um tempo para te treinar meia hora no teu dia. Ontem eu estava conversando com uma aluna, inclusive. Foi duas alunas. É prioridade, né? Foram 2 pessoas, exatamente no mesmo dia, que falaram sobre a mesma situação. Uma estava treinando comigo no horário do jogo, né? A gente estava em Copa do Mundo. Uma estava treinando comigo no horário do jogo. O marido dela chamou ela de louca. Falou assim, não vou nem falar, né? Mas ela optou por, em vez de ficar em casa, comendo pipoca, ir treinar. Era o único horário que ela podia. Então, ela optou em ir treinar porque faz parte da rotina dela, faz bem para ela se sente bem, ela mudou muitos hábitos de alimentação dela por causa de prioridades, porque ela entendeu que se ela não fizer por ela, ninguém vai fazer. Então, ela optou em fazer isso. Outra situação, também foi treinar, não deixou de ir no treino, mas a dificuldade de alimentação. Por que a tua dificuldade de alimentação? Por causa do meu marido, não sei o que. Eu olhei assim, mas tu é siamesa com o teu marido que tu tem que comer o que ele come? Ele tá botando comida goela abaixo, né? Porque às vezes tem... Eu falei assim, ele tá com uma arma na sua cabeça te obrigando a comer o que ele come. As pessoas ainda não entenderam que elas não são grudadas com as outras pessoas. Mas é a questão da responsabilidade. Elas não têm que comer o que o outro come, elas não têm que beber o que o outro bebe, elas têm autonomia. Acho que a partir do momento que a pessoa entende que ela tem autonomia para ela decidir o que ela vai comer, o que ela vai beber, tudo se resolve. Ela tem o poder da decisão na mão dela. E isso a ciência também mostra, né? Eles fizeram um estudo muito legal, onde tiraram uma pessoa que era magra e colocaram num ambiente de pessoas obesas. Sabe o que aconteceu? Engordou. E o contrário também é verdadeiro. Quando você pega uma pessoa obesa e larga num ambiente... Gente, por que tu tem bolacha recheada dentro de casa se tu não tem controle? Não tenha, né, filha? Não tenha. Pronto. Mas nem desculpa. Não tenha. Eu tenho filho pequeno. Não tenha. Aí é a pior coisa. E o que o teu filho pequeno tem que estar comendo bolacha? Não, aí tá. Eu também tenho filho pequeno. O que o teu filho pequeno tem que estar comendo bolacha? O meu filho pequeno, ele come arroz, feijão, carne e legumes, porque ele me vê todo dia sentada na frente dele jantando arroz, feijão, carne e legumes. Ambiente. Como é que eu vou querer que o meu filho tenha bons hábitos, ou como é que eu vou querer instruir ele a respeito de uma coisa se ele não me vê fazendo? Se eu botar simplesmente a comida no prato dele, você vai comer isso aqui, mas a mamãe vai comer pizza. Cara, é incoerente isso. Ele não vai copiar o que você fala, ele vai copiar o que você faz. Então, assim, os filhos copiam o que você faz. É que nem que eu acho assim, a questão dessa questão da cópia, de estar nos ambientes, quando tu começa a conviver com pessoas diferentes do teu núcleo, né? Porque a gente vem muito, como a gente falou antes ali, questão emocional, familiar. A nossa região, todo mundo come muita pizza, come muita carne, muita massa, enfim, né? Essa situação toda. Mas quando tu se coloca no meio de pessoas que são diferentes de ti e que tu consegue absorver aquilo que elas têm de melhor, tu vai conseguir obter resultados diferentes. Perfeito. Que a gente sempre fala, né? Tipo, não adianta tu fazer todo dia a mesma coisa e querer um resultado diferente para tua vida. Não vai existir. Não vai acontecer. Não vai Mas acontecer. A gente tem essa utopia ainda, porque esse sonho, né? Veio intrínseco na gente, lá de trás, e começaram lá na escola, desde a nossa infância, da nossa casa. Começaram a colocar na nossa mente isso, né? Que a gente não tem que nada, a gente tem que entender que a responsabilidade pelos nossos atos, nossas ações, é o que vai trazer essas consequências. E tem um ponto assim que talvez ninguém pare para pensar, né? Da mesma forma que o meu ambiente pode me influenciar, por que eu não posso influenciar o meu ambiente? Perfeito. Faz o caminho oposto, né? Se eu tenho uma vontade de mudar meu estilo de vida, porque eu tô com sono ruim, eu estou indisposto, eu estou com dores, eu não me movimento,
Por que eu não passo a ser agente dentro do meu ambiente? Se é ele, se eu identifiquei que é ele que está me prejudicando. Isso aqui é uma troca de... Perfeito. Isso, de nós estarmos falando sobre saúde para um público geral, eu acho que a gente vende muito isso. Eu digo a gente porque eu te acompanho, eu me acompanho, né? Eu vivo comigo, né? E eu sei disso. E eu fico muito feliz quando alguém me olha e diz assim: Ander, eu fui treinar hoje porque eu vi que tu postou que estava cansado e foi treinar. Eu vou ler um livro, eu comecei a ler. Essa semana mesmo um dos meus amigos disse assim: eu vou começar a ler porque eu vejo que todo dia tu posta uma coisa lendo. Eu disse: cara, e eu criei dentro da minha rotina que eu tenho que tirar um tempinho, que seja 20 minutos, não falou, meia hora, para mim ler, para mim treinar. Mas não é de hoje, tá? É uma construção de longo prazo, que a gente sabe que demora para isso virar um hábito e tu te manter ele, né, constantemente. Mas fico muito feliz quando as pessoas falam assim: cara, eu consegui mudar porque eu vi você fazendo. Porque eu acho que a gente enquanto ambiente, porque a gente também é um ambiente, né? Não é só o núcleo familiar. A gente, enquanto ambiente, a gente não faz ideia do quanto a gente influencia as pessoas. E assim, quando a Ju fala de questão de dedicação, eu queria fazer um viés muito importante. Vocês me conhecem, vocês já me seguem nas redes sociais, vocês sabem o quanto eu falo da importância da psicanálise na nossa vida. Às vezes, e eu fui criada por uma mãe que me deu tudo do melhor. O melhor que ela podia me dar, ela me deu. Mas a minha mãe tem uma coisa que ela fala e que ficou enraizada em mim por muito tempo. E isso gerou algumas coisas que eu comecei a entender depois da psicanálise que não eram bem assim. Mas é óbvio que dentro da limitação dela foi o melhor que ela pôde me dar. Você não é determinado o suficiente. Eu não conseguia perder peso de jeito nenhum. Porque você não é determinada o suficiente. Aí eu olhava para mim e disse: poxa, mas eu abro mão das coisas, eu me exercito, eu acho que eu estou fazendo tudo certo. Só que eu não entendi no meu processo que eu tinha muito gatilho. E que não adiantava eu ter o melhor professor de educação física do meu lado, porque Flávia, tenho treinador. Eu tenho um treinador de corrida, porque a gente não tem expertise suficiente para fazer tudo. Então, né? Exato. E a gente tem que entender que não tem. E tem que ter. Hoje, o cara que me treina é um baita profissional, inclusive o Cairan, me levou do 8K, que eu não saía, para 21K em menos de 6 meses. E, cara, eu ainda vou correr a minha maratona, eu ainda vou chegar nisso, porque foi um sonho, um objetivo de obesa. Então, será que é determinação? Ou será que tu tem tanto gatilho enraizado que tu não sabe, gente? Eu passo por um processo de psicanálise há 6 anos. E hoje eu fui conseguir identificar que hoje, em questão de 8 meses atrás, que todo o processo de gatilho que eu tinha em cima do doce não era porque eu não era determinada a não comer doce. Porque era uma luta, era sempre uma luta e eu sempre perdia. E por que hoje não é mais uma luta? Porque eu compreendi que o chocolate não vai me trazer o aconchego que eu quero. Então, o conforto. Porque da onde vem o conforto? Vem do autocuidado. Vem de eu conseguir me observar que às vezes eu estou num dia muito cansado, o que eu preciso não é o chocolate, mas é um banho quente, é dormir, é descansar. Às vezes eu estou tão irritada que eu vou lá e como. Não, eu preciso me acalmar 2 minutos. Entender as minhas emoções. Fazer aquela respiração profunda. Exato. E a gente não tem essa compreensão porque a gente não se analisa. Então, às vezes a gente está buscando emagrecimento ou estética porque está tudo certo. A gente também tem que desconstruir isso. Cara, não tem problema nenhum tu buscar estética. Eu vinha dessa, não, eu quero emagrecer, não, eu quero saúde. Desculpa o palavrão, quero saúde, o cacete, todo mundo quer um corpo bonito. O corpo para se ver na frente do espelho. Claro, né? o teu corpo bonito, entendeu? Não tem a ver com a revista, mas poxa, eu coloquei uma roupa e me senti bem. Exato. E é besteira, gente. Não, eu treino porque eu quero saúde. Não, eu quero um corpo bonito, eu quero saúde. Eu quero os dois. Por que eu não posso ter os dois? Uma coisa leva a outra, é um brinde, né? Automático, exato, né? Mas exato. Aqui a gente estava falando, é uma construção de longo prazo e não adianta nós dizer que o nosso papel, nosso viés, o nosso papel quanto profissional de educação física, na área de saúde, é fazer que as pessoas entendam isso. Eu digo isso porque o DNA, a gente estava debatendo qual que é a nossa missão enquanto instituição, enquanto empresa, enquanto negócio, o que a gente quer fazer, por que a gente quer atender o público. E aí, batendo boca, discutindo, né, entre nós ali, a gente entendeu que o nosso papel é levar autoestima para as pessoas. Não é só treinar pela saúde, pela estética, é realmente devolver autoestima para as pessoas. A gente demorou um tempão, né,
para chegar nisso, para desenhar isso, para entender o porquê que a gente pega e a gente estuda, a gente entrega conteúdo, por que a gente vai toda hora, né, fazendo live, buscando diariamente, a gente tem uma construção de conteúdos para as pessoas entenderem que o nosso papel é isso. E o que a gente quer das pessoas? Que elas nos permitam ajudá-las nesse sentido. E que elas se permitam o tempo para isso. Porque assim, a gente fez algumas lives no ano passado com algumas das nossas alunas que tiveram algum resultado grande, satisfatório, outros que não tiveram tanto. E tem uma delas que foi assim, a primeira aluna do DNA lá. Eu conversei a live com ela. Né? Como é que tu se sente? Ander, eu não emagreci. E daí? Mas eu estou muito feliz. Eu consigo fazer mais coisas. Mas eu sei que daqui 5 anos eu quero estar assim que nem hoje. Eu posso não emagrecer, mas eu estando bem comigo, eu estando feliz. Tipo, ela entendeu que o nosso papel como profissional era ajudar ela a ter uma rotina de treino. Ela, assim, quando ela falta os treinos, ela manda mensagem, não vou poder ir hoje e tal, até vou caminhar amanhã. Não para compensar, mas para ela entender o que ela tem que fazer. Então, isso que é o nosso papel, e eu acho que a gente está fazendo muito, muito bem isso entre nós, sabe? Porque as pessoas estão entendendo que a gente está ali para ajudar elas em algo que não é, assim, habitualmente fácil de fazer. Criar um hábito, construir um hábito, não é... A Júlia fala sempre na questão, né, na parte neural ali, como é difícil, muitas vezes, tu ter uma construção, tu manter ela e progredir. Às vezes a gente começa, primeiro empecilho que der, tu desmorona e desiste. Aborta, não vai dar, não consigo. Mas aí que vem os gatilhos, né? Eu falo sempre a construção de hábitos, ela funciona assim, né? Dentro do nosso cérebro nós temos um caminho, que é o nosso comportamento diário. Esse caminho, ele é asfaltado, sinalizado, tem luz, tem guardinha te mostrando por onde vai. E você vai todo dia por esse caminho. Esse é o teu comportamento diário, esse é o teu hábito diário. Quando você quer construir um novo hábito, você vai ter que ir pro meio do mato. Começar a tirar mato, tirar pedra, matar cobra, matar aranha. E você vai ter que parar no meio do caminho para descansar, e você vai ter que tomar água. E às vezes... você vai ter que voltar por esse caminho aqui. Vai lembrar dele, né? Só que toda vez que você vem por esse caminho sinalizado, saltado, bonitinho, você deixa crescer um mato aqui. Quanto mais você andar por esse caminho aqui, você deixa crescer mato aqui. Então, a construção de um hábito, na verdade, são estradas concorrentes dentro da nossa cabeça. Se eu quero mudar o meu comportamento, eu tenho que reforçar o meu comportamento novo. E eu tenho que reforçar e reforçar e reforçar. E, às vezes, esse comportamento aqui, ele demorou 20 anos sendo construído. Não vai ser em um mês, não vai ser em um ano, não vai ser em 10 anos, às vezes, que eu vou terminar com ele. A gente vai construir uma estrada nova aqui no decorrer da repetição, que é o que a gente fala. Tem que ser constante, tu tem que repetir. Exatamente. Isso não significa que aqui não vai ser excluído. Ele vai estar ali pronto para ser reativado assim que você der chance para ele. Assim que você der chance para ele. Só que quanto mais forte esse aqui estiver, menos chance vai ter aqui. E outra coisa nessa construção é que quando a gente toma a decisão, porque eu acho que o primeiro ponto é esse, né? Eu estar incomodado por N motivos, seja por saúde, por estética, por querer construir novos hábitos, eu tendo a achar que isso vai ser linear. Que vai ser assim lindo, ó. Hoje eu vou perder 1 quilo, amanhã eu vou perder 2, semana que vem eu medito 30 minutos, na outra semana eu vou meditar 40, depois eu exercito... E não é. Meu anjo, não é assim. Meu amor, não é. Se fosse linear, ia ser tão Exato. fácil. Ilusão. Exato, porque se for pensar no emagrecimento, Doce ilusão. tu vai perder... ao longo de 3 meses tu vai perder 5 quilos, mas aí tu vai recuperar 1. Aí mês você vai ficar parado nesses quilos, exato. Você vai deixar normal. E que faz parte. Exato. Um mês tu vai conseguir treinar super bem, no outro mês, por qualquer questão, tu vai ter que abrir mão e tu vai ter que priorizar outra coisa, mas tu vai seguir treinando. Porque eu sempre digo assim, as pessoas arrumam muito problema para pouca desculpa, né? Não é muita desculpa para pouco problema. Porque ela sempre tem a desculpa pronta para um problema que não existe ainda. Por que tu não foi treinar? Porque... Calma. Não. Respira. Mas pra mim o melhor horário é de manhã, mas eu não acordo cedo pra ir treinar. Então não é o melhor horário. E daí tu quer que eu vou te pegar pela mão pra ir treinar? Tu entende? E daí isso eu acho que tem que passar na cabeça das pessoas, que hábitos, eles são instaurados pela repetição. É pela repetição. E não interessa se tu faz muito ou pouco. Interessa você repetir.
Ponto. E aí vem a questão da diferença de exercício físico e atividade física. Que as pessoas tendem a achar, não, só vale o que eu faço na academia. O que menos vale é o que tu faz dentro da academia. É o que tu menos faz, na real, né? Exato. Porque assim, ó, qual é o problema da obesidade? Voltando lá para os dados que a Ju trouxe. O problema da obesidade é que as pessoas estão sentadas. Eu saio de casa de manhã de carro, aí eu vou para o trabalho sentar, eu volto de meio-dia de carro, eu volto para o trabalho sentar, eu sento de meio-dia em casa, eu deito de noite. E assim eu não consigo aumentar o nível de atividade física. Aí pega elevador, tu não vai subir nunca, uma de escada. Exatamente. E daí assim, no fim do dia eu vou lá e faço 30 minutos na academia. E eu acho que isso aí vai salvar a minha vida. Dos 12, 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Então a pessoa passa das 12 horas que ela fica acordada, vou jogar um número aí, ela passa 10 a 11 sentado ou deitado, e daí ela acha que aquela 1 hora, 2 vezes por semana que vai trazer resultado. Fora que o sedentarismo, ele não é somente não se exercitar. O sedentarismo, ele agrega outras coisas. Então, geralmente, eu sou parado o dia inteiro, aí eu já me alimento mal, eu bebo pouca água e a qualidade do meu sono é ruim. Então, quando a gente fala em sedentarismo, são vários fatores que descrevem uma pessoa sedentária. Não é só eu não faço exercício ou atividade física. Mas aí é muito difícil, aí tu tá pedindo muito, né? Tu quer que eu aumente o nível de atividade física, melhore meu sono, coma bem. Não, tu escolhe tudo uma junto coisa. É coisa demais. Não é isso que a gente E escuta. seria tão simples de resolver, porque bons hábitos trazem bons hábitos. Tanto quanto maus hábitos vão agregar maus hábitos. Então, assim, se eu simplesmente mudar vou manter minha alimentação por enquanto, mas eu começar a me exercitar 3 vezes por semana, 4, 20 minutos que seja. Se eu optar em vez de ir de elevador, começar a subir escadas. Se eu optar em vez de andar uma quadra de carro, andar a pé. Se eu começar a fazer pequenas mudanças na minha rotina... E não precisa ser todo dia, né, Ju? É isso que as pessoas não entendem. Causa uma transformação isso causa um incômodo, né? Dá uma trabalheira, né? Dá muito trabalho, né? Não vai lá. É bem melhor. Solta quente. Eu estava falando de negócio, eu vi um estudo faz pouco tempo, eu li alguma coisa falando sobre o nível de atividade física e o fato de tu treinar que seja 5 minutos diários, ele já traz um retorno na questão cardiovascular, se não me engano, alto. Então, assim, são 5 minutos. Sim. Tem estudos que mostram que o aumento na caminhada, tu subir lances de escada, te reduz 3% de pressão arterial. Olha aí. Mas eu prefiro tomar meu remedinho. É bem melhor. É isso que eu digo, cara. Então, assim, o efeito colateral que o remédio a longo prazo tem é problema da indústria farmacêutica. Não é nosso. Eu preciso sentar e assistir minha TV e tomar minha cerveja, entendeu? Eu acho que as pessoas ainda, talvez hoje muito mais do que há 14 anos atrás, se a gente conversasse sobre isso, elas estão entendendo que o aumento do nível de atividade física a longo prazo muda todo o jogo. Muda todo o jogo. Eu me torno... eu previno a perda de massa muscular e massa óssea. Eu consigo prevenir pressão arterial ou consigo diminuir. Eu consigo prevenir ou diminuir níveis de colesterol. Glicose plasmática. Então, a glicose, aquele açúcar do sangue que a gente toma lá, o remedinho para baixar, não precisa. Todos esses fatores que a gente citou, todos eles são controlados por exercício físico. E tem toda a parte psicológica, que o exercício também faz, porque o que ninguém pensa é que o exercício mexe em todos os nossos neurotransmissores. Que aí vai interferir em depressão, em ansiedade, em estresse, em tudo isso, porque a gente sabe que essas doenças, que são consideradas as doenças do século, né? Todas essas doenças vão interferir na pressão, no colesterol, nas dores, nas restrições. Então, assim, não é um sistema separado, é um sistema integrado. O nosso corpo, ele trabalha inteiro, o tempo todo. Então, quando eu faço exercício e eu tenho uma mudança nos meus neurotransmissores, na química do meu cérebro, eu sou uma pessoa menos estressada, menos depressiva, menos ansiosa. Da mesma maneira, eu consigo olhar para o mundo de uma maneira diferente, eu consigo ver possibilidades de me exercitar. Se eu consigo colocar isso como uma rotina, eu vou ter um físico me movimentando, o que vai melhorar. Então, é um sistema que se retroalimenta. Exatamente. E que só me traz benefícios. Exatamente. Ju, eu não sei como é que é a realidade aqui, e eu não sei como é que vocês fazem, provavelmente vocês façam isso também, conhecendo o trabalho de vocês. A gente faz uma espécie de entrevista, né? Uma anamnese quando o aluno entra para treinar com a gente.
E uma das coisas que a gente sempre coloca nessa anamnese é saber quais os medicamentos que as pessoas usam, né? Porque a gente está cuidando da saúde. E muita coisa interfere, né? A gente fala que os remédios entre si, as drogas entre si, às vezes, têm interação farmacológica. E talvez porque foi depois da pandemia, mas uma coisa que tem me chamado muita atenção, que a Ju trouxe a parte neuro, é que a gente trabalha lá com pessoas que tomam um remédio para se acalmar, um remédio para ficar acordado, outro remédio para ansiedade, o outro remédio para o colesterol, o outro remédio para amenizar o efeito colateral de outro remédio. As pessoas estão doentes e elas não se dão conta porque elas estão anestesiadas e por hora está tudo certo. Eu vejo que aqui o nosso público, prazo, das últimas avaliações que eu fiz, bastante questão de ansiedade, né? Muitas pessoas com ansiedade e muitas pessoas com depressão. Que foram as duas coisas, 2 pontos que eu já identifiquei mais pontuais nas avaliações que eu venho atendendo, as pessoas que vêm. Até porque, assim, quando a gente abriu o nosso espaço, a gente tinha ideia de atender um público de obesidade, que quisesse emagrecimento, mas a gente acabou abraçando muitas outras pessoas, né? Pelo nosso método, pela nossa entrega, por algo que você falou antes, que a gente não vende aquele corpinho saudável de estética desenhado, que isso assusta muitas pessoas, muitas vezes. Um público... Afasta as pessoas, né? O público mais... obeso, mais gordinho, não se sente confortável com isso, então as pessoas vieram nos procurar. E eu identifiquei isso, né? Muitas pessoas vêm até nós por conta de depressão, de ansiedade, decorrente de uma vida inteira de problemas, mas que foi instaurado muito mais na pandemia. Porque muitos ficavam mais tempo isolado, mais tempo sem contato com outras pessoas, muitas vezes ficando preso dentro de casa mesmo, né? E isso acabou criando bloqueios. E aí, essas pessoas vêm e relatam isso, e um dia até a gente teve uma conversa e isso me assustou um pouco. Porque muitas vezes eu não sei como lidar, sinceramente, com esse público. O que eu vou fazer? Não, a gente tenta entregar o nosso máximo daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente estuda. Mas quando entra muito na questão psicológica, cara, eu realmente me travo muitas vezes no que eu vou falar para aquela pessoa que veio e disse que hoje o dia está péssimo. Né? Tipo, a gente tenta ser o mais positivo possível, tenta mostrar o lado bom, que tem sol, mas que tivesse chovendo estava tudo certo, que a chuva também faz bem. E tu pega assim, o que eu faço a mais? Né? Qual que é o meu papel como profissional, como ser humano? O que eu posso entregar mais para essa pessoa? Que é o que a gente está fazendo agora de novo, né? A gente está mostrando outros lados, né? Que os processos são demorados, todo mundo tem que entender que é longo prazo. Exato. Que a gente tem que ir captando pequenas migalhinhas. A história do tijolinho e da formiga, cara, é perfeito para representar isso. Que é um tijolinho por vez, que é um grãozinho por vez que vai entregar. E que às vezes vai cair o muro e tu vai lá, vai colar de novo, vai... E assim é a construção. E daí a gente volta lá pro começo, né? Ai, como foi sair do oeste? Foi assim. Tijolinho. Foi um tijolinho. Tu bota um tijolinho aqui, daí tu acerta lá, daí tu tira aqui. Como é que é o processo de emagrecimento? Vai ter que derrubar o muro inteiro. Vai ter que se desconstruir e vai ter que se reorganizar. E eu acho que e eu acho que é cultural também, talvez. Eu vejo isso, eu tô falando de mim, do meu lugar, assim. De que a gente acha que é linear, né? E não é. E essa é a maravilha da vida, porque é ali no tijolo que caiu que tu vai ter que parar um pouco para observar o que tu tá fazendo. E daí tu ajusta. Opa, a cola que eu tava usando para esse tijolo talvez não é adequada. Então eu vou ter que entrar com outra cola, vou ter que colocar outro tijolo. Talvez esse tijolo já não serve mais, porque a minha parede, a minha sustentação já é diferente. Então eu acho que se a gente parar para olhar que essa bagunça boa, que é um dia muito bom, um dia mais ou menos, um dia ruim, e olha, eu estou depressiva, eu preciso buscar ajuda. Talvez não é no Ander, que é meu professor de educação física, porque ele me dá tudo que ele pode me dar, mas ele não tem a expertise de um profissional que é da psicologia. Eu vou ter que associar, eu acho que as pessoas estão conseguindo, porque, por exemplo, a minha mãe é de uma geração que Deus o livre ter que tomar um remédio para ansiedade. E Deus o livre procurar ajuda. Psicólogo, imagine. Não tô doente, não sou louco para procurar um psicólogo. É isso. Cara, realmente tu não é doente, tu não precisa ir por esse viés. Mas hoje as pessoas estão entendendo que nós somos um sistema. Que o nosso mental, que a nossa sanidade, a nossa saúde mental, ela impacta tanto quanto o nosso metabolismo. Porque muitas das coisas a gente se bloqueia em função da parte mental.
E daí interfere diretamente no emagrecimento, na qualidade de sono. Aí eu vou usar um remédio, mas talvez com psicanálise eu não precisaria. E a associação desses profissionais, de um nutricionista adequado, que sai daquela coisa de você tem que fazer dieta restritiva. Não, você tem que comer comida. É isso aí. Você tem que comer comida. Vai comer um pão com ovo. Vai comer um pão com ovo. Sabe que falando de mim, que eu acho que o objetivo é a gente falar um pouco da nossa realidade para as pessoas entenderem que a gente não está em outro patamar, a gente está tudo igual, a gente está todo no mesmo bolo, né? Quando eu mais tive resultado foi quando eu tive assessoria de um nutricionista, que é pesquisador, que me mandava comer comida. Pãozinho com ovo, arroz com feijão. Pãozinho com ovo, arroz com feijão, carninha, salada, prato de salada. Foi onde eu mais tive resultado estético. A minha nutricionista, um dia, ela pediu pra eu mandar foto do meu prato. Aí eu mandei a foto do meu prato, né? Com todos os legumes, salada, tudo que tá. Eu falei, eu mandei pra você, eu não consigo comer tudo. Exato. Aí ela mandou pra mim, você vai comer tudo. Porque olha que o bacana. volume de comida era muito grande. grande. Mas só que o volume de qualquer era a qualidade de comida. Tinha legume, tinha salada, tinha meu arroz, meu feijão, minha carne. Se você completa, não é uma folha de alface. E não é uma hoje, né? rodela Não é hoje. Não é hoje. E não é uma rodela de cenoura. Tipo, as pessoas, elas têm medo de comer a comida de verdade. Mas ali, não tem medo de tomar chopp. Mas não tem medo de comer pizza. 12 pedaços de pizza. Exato. É isso que eu fico falando. Eu não posso comer isso aqui o tempo todo. Mas beber Todo o dia, barril sim. de chopp Pode, tu pode. exatamente. Desse tu Uma não tem questão medo, assim né? que eu acho que vocês duas colocaram em pontos de profissionais. A gente fez um outro podcast com o Gucci, né? Que é um dos fisioterapeutas que a gente tem parceria e tal. E ele colocou bem isso. Que ele, quanto fisioterapeuta, tem na equipe dele outros profissionais de outras áreas, tem outros fisios, especialistas em outras coisas, mas que ele não deixa de orientar o paciente dele a procurar um professor de educação física, a procurar um psicólogo, uma psiquiatra, um nutricionista, que ele entendeu assim que nós todos trabalhamos juntos. E aquela ideia de, eu não vou mandar o meu aluno pro físio porque eu vou perder um cliente. É o aluno que tá perdendo, né? A gente É o vou aluno ganhar que vai ganhar o cara. Vou- E, na verdade, entra no que a Ju falou antes da questão do sedentarismo e obesidade, né? Todo processo inflamatório crônico, que a obesidade nada mais é que um processo inflamatório crônico, ele vai se reverter em dores. Em dores. E não tem... A gente tem que parar de olhar pra gente enquanto fragmento. Nós não somos um fragmento, nós somos um sistema. Se tu tá com inflamação crônica, tu vai ter dor. Se tu tá com inflamação crônica, tu tá com cortisol alto. Se tu tá com inflamação crônica, tua chance de entrar em quadro depressivo é maior. Se tu tá com inflamação crônica, a chance de tu conseguir se livrar de medicamentos controlados que não precisaria é maior. A questão de não tenho motivação para fazer exercício. Tá ligado à inflamação crônica. Tu, às vezes, por isso que eu falei da minha mãe, do tipo, tu não tem determinação, às vezes tu tá num quadro depressivo e inflamatório tão grande que tu não vai conseguir sair da onde tu tá, cara. E não é porque tu não quer, é porque tu realmente não consegue. É porque, na verdade, esse quadro e essa incapacidade de sair disso, essa desmotivação de agir. O sedentarismo, uma das características dele é você não ter motivação para fazer as coisas. Você não tem motivação para nada, nem para trabalhar, nem para sair de casa. Então, o sedentarismo está associado a ele a desmotivação a fazer as coisas. Então, às vezes, você está tão sedentário que você... eu não tenho motivação para isso. Basta você caminhar uma semana você já vai começar a ter essa percepção diferente. Então, você não precisa esperar muito tempo para você sair de um quadro. Exato. Então, assim, com pequenas ações, você sai de um quadro onde você tem muita coisa ruim associada, a desmotivação, as doenças, as dores, remédios, sono, alimentação ruim, com pequenas ações, mas dê um tempo. E o tempo não é longo para você começar a colher os benefícios. É uma semana, 2 dias, 3 dias, na verdade, 15 Ju, dias. uma sessão de treino Já altera. E é isso que as pessoas talvez não entendem. Eu quero músculo. Beleza. Tu vai começar a trabalhar força? Ótimo. Tu não vai ter definição muscular em um dia. Tu não vai. Só que a tua célula... Gostaria também, né? Também gostaria. Mas assim, a sinalização celular para todo o processo de hipertrofia, ela começa com uma sessão. Ela já tem a partir da primeira sessão. Abriu a porta, né? Abriu a porta. A parte de metabolismo para buscar emagrecimento. Tu já tem redução de níveis significativos de insulina com uma sessão de exercício aeróbio.
Então, é isso que as pessoas têm que começar a perceber. Cara, são os pequenos tijolinhos que eu vou juntando, a longo prazo vai virar uma bola de neve. Assim como é a bola de neve para ganhar peso. Com certeza. Tu não ganhou 30 quilos do barra de chocolate que tu comeu ontem. Não foi a pandemia. Não foi a pandemia. A tua construção é muito mais... Não foram muito 10 anos antes. comendo errado, Exato. Cara, Então, eu acho isso incrível, né? De poder falar sobre isso e entender e ver que, tipo, a gente não conversa todo dia, mas que as nossas linhas de pensamento são muito parecidas no sentido de realmente falar com propriedade sobre a realidade que a gente vive, né? Eu gostaria muito, Flávia, que a gente está encerrando nosso podcast, que você deixasse um recado para a galera em relação àquilo que tu faz, aquilo que a gente já conversou aqui, que a gente promove, que é a saúde, que a galera se conscientizasse. Fala alguma coisa nesse sentido, para nós realmente ter um fechamento de qualidade, como foi o nosso bate-papo aqui, que senão a gente vai ficar aqui até... a gente esquece. Eu sou uma pessoa muito real, e eu sempre digo isso, eu não vivo em conto de fadas. Então, se eu pudesse deixar uma frase só para vocês, é o seguinte... o caminho não é gostoso. Ele não é gostoso, mas ele compensa. O caminho de construção de hábitos saudáveis, ele não é constante, ele não é gostoso, mas ele compensa. Lá no final, ou durante o processo, vale a pena. Então, começa hoje, não deixa para segunda, hoje é sábado, tu pode começa hoje, faz qualquer coisa, faz alguma coisa. Pequenos movimentos geram movimento, e pequenos movimentos geram grandes movimentos. Então, Muito obrigada pelo convite. Deixa eu ter um recado também para a galera, mais uma vez. Eu só queria agradecer imensamente a Flávia por ter vindo. A gente é duas papudas, né? Então, se a gente deixar, ele vai ficar até amanhã realmente conversando. Mas é um grande prazer poder trazer você para cá e poder ter você aqui para conversar, porque eu tinha que aproveitar o teu conhecimento aqui, a tua experiência e tudo mais. Então, eu só tenho a agradecer muito. Tenho certeza que foi extremamente pertinente para tudo que a gente fala. Nós não temos discursos distoantes, nós temos discursos que se alinham, né? Nós temos o mesmo pensamento. Então, além do nosso público alunos, eu tenho certeza que para o nosso público professores e estudantes de educação física também, é algo que eu sempre falo para quem estuda, né? Você não pense que o teu caminho dentro da educação física, você vai sair da faculdade e você, vou ganhar, né? Sou expertise. Cara, você não faz ideia do caminho que você vai ter. Não. Mas o caminho dentro da nossa área, ele é um caminho íngreme e difícil, mas ele é um caminho que recompensa demais. E a gente precisa brigar por isso, né? Nós como professores. Então, eu só tenho que te agradecer. Eu vou abrir outro parênteses. Eu sei que tu quer meu pescoço, mas eu vou abrir outro parênteses. Certo. Tu sabe que já me perguntaram se eu não me preocupo com a concorrência. E eu queria deixar esse recado para os professores de educação física. Chega um nível de vida da gente que tu te dedica tanto, mas tanto, que tu vai chegar num lugar que não é egocentrismo, não olhem por essa ótica, mas chega num nível que não tem concorrência ali. Porque tu tá num nível onde tu busca tantos aliados, tu estuda tanto e tu busca tanta entrega, que tu não vai precisar te preocupar com a concorrência. Não é que não exista, ela existe. Né? Então, estudem. Mas tu tá só mais focado no teu do que no do outro. Exato. Faz o teu que o resto é história. Então, galera, eu fico mais feliz ainda por poder compartilhar com vocês duas, porque eu sei o quanto que vocês se dedicam à nossa profissão, na questão, nos viéses de estudo e técnico, enfim. Eu acho, foi maravilhoso o bate-papo contigo, Flavinha. Fazia muito tempo que nós não conversávamos. E eu vou deixar o parênteses que tu falou agora em relação à concorrência. Eu estava ontem num evento com um concorrente, e alguém me olhou e disse, nossa, André, tu tá aqui, veio agarrar clientes? Eu disse, cara, não. Se fosse isso, a pessoa que me convidou para estar aqui não teria me convidado, e eu acho que a gente, como tu falou, cada um tem espaço para todo mundo. Exato. O mercado tem. A gente tem que se ajudar, a gente tem que andar juntos pela mesma área. O nosso papel é fazer isso, trocar informação e levar a informação para mais pessoas. Tá? Todo mundo só cresce. Só cresce. Eu acho que fico muito grato mesmo pela tua participação, pela essa fala. E agradecer o pessoal que nos acompanha, né? Continua nos acompanhando. Flavinha, esqueci de perguntar, deixa então os endereços eletrônicos para o pessoal poder te procurar. Claro. No Instagram fica fácil, é Flávia Stecklin. Juro que vocês vão achar, mas tudo bem. Qualquer coisa gritem pra Ju, pro Ander ali que eles acham. E eu tô aberta, quando vocês quiserem uma live para bater um papo, a gente pode conversar, com certeza.
E é isso aí, pessoal. Então, muito obrigado mais uma vez. Nos acompanhem nas redes sociais. Sigam a Flavinha. Tenho certeza que vocês vão ter muito a aprender e muito a agregar a vida de vocês e a nossa também, tá bom? Obrigadão e até mais. Até mais. Mais.